A paz do Senhor Jesus, um bom dia, uma boa tarde, depende do momento que você está assistindo este vídeo maravilhoso. Eu já quero ir direto aqui com a palavra do Senhor na mão, este livro, esse instrumento maravilhoso e glorioso que Deus deixou aí para a humanidade aí conhecê-lo por meio de sua palavra, de sua história. E para mim, se levar uma palavra sem ter este instrumento na mão, este instrumento diante dos olhos, não está completo, o seu trabalho. Então a Bíblia, ela é um instrumento que foi colocado para o homem, para que por meio dela nós possamos conhecer a Deus e também divulgar aquilo que é invisível, que por meio dela podemos falar aquilo que é invisível, aquilo que não se enxerga. É interessante que a Bíblia já deu como introdução aqui neste texto que quero ler, onde também era usado um instrumento para a realização de um milagre. Isso que é interessante. Já quero iniciar com a Bíblia, Ela é um instrumento visível que pertence ao mundo, ao meio da humanidade, pertence ao mundo, coisa que se pode tocar, coisa que o homem teve o privilégio, de confeccionar, que coisa interessante, o privilégio que Deus dá aí para o homem participar da sua grande obra, coisa linda, Então, o que acontece? Então, já deixo a Bíblia como um instrumento, em primeiro lugar, de todos os instrumentos, de todo material visível, tocável, que foi utilizado para a realização de milagres por meio de nossos irmãos do passado, os grandes homens da Bíblia, os profetas, Moisés, Eliseu, Elias, Paulo, todos eles usavam instrumentos que podia ser pego pelas mãos, quer dizer, parece que o espiritual, o invisível, se materializando para a execução de algo espiritual, de algo fenomenal, de algo grandioso feitos na terra, por meio de um instrumento. E quero deixar como uma introdução interessante, mas primeiro eu vou ler aqui, vamos entender melhor. No livro de 2 Reis, capítulo 2, no versículo 19, tem uma narração seguinte: os homens da cidade disseram a Eliseu, cidade de Jericó: eis que bem situada está a cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Aí Eliseu diz: trazei-me um prato novo e ponde nele sal, e lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Não é verdade? Veja bem, como eu disse aqui, eu quero chamar a atenção para a matéria que foi usada aqui para a execução desse milagre. Aqui está um prato novo e sal. Nós vemos hoje no meio religioso, cristão, evangélico, para o nosso meio, quero falar de nós vemos assim algumas denominações religiosas, evangelísticas, cristãs, que fazem uso de instrumentos, fazem uso de algum instrumento, então instrumento que serve para alimento, como instrumento que serve para vestidura, como qualquer material. Tem gente usando, por exemplo, usa uma caneta, usa flor, usa sal mesmo, tem igreja que fazem uso do sal, tem outros que faz chave, chavinhas. Então nós vemos muito material sendo usado aí para algo espiritual, e muitas igrejas também do mesmo segmento, elas condenam isso, condenam. Bom, eu não quero entrar no mérito da discussão
nesse ponto. Eu quero só deixar comprovado na Bíblia que muitos instrumentos foram usados por Deus para que pudesse ser executado um milagre, né? Nós conhecemos aqui, por exemplo, o cabo do machado do moço que caiu na água, né? Estou falando para tem gente que conhece a Bíblia, né? Tem gente que não conhece, vai ficar meio difícil de entender. Mas trata-se de um caso que o homem estava rachando, cortando lenha com o machado escapou do cabo e, como estava na beirada do rio, o rio Jordão, ali em Israel, o machado caiu lá. E agora, como é que vão fazer? Aí o que acontece? O Eliseu, o profeta, ele pega o cabo do machado e joga na água. Aí o que acontece? Acontece ali um mistério, ali um milagre. Não vou explicar o milagre não se explica, se crê, né? Aí o que acontece? O machado de repente flutua, no cabo tudo enfiado ali, machado normalzinho, boia na água. Eu nunca vi ferro boiar, né? Madeira boia ainda, mas ferro não boia. Mas ali aconteceu esse milagre. Foi usado o que então? Poderia o Eliseu colocar a mão, estender a mão e falar: o ferro flutua, machado vem aqui, vai, entendeu? Tudo está sujeito à palavra de Deus pela boca do seu profeta, desde que a palavra seja direcionada pelo Espírito de Deus, seja direcionada também às vezes pelo coração do profeta, que ele fala com fé e Deus honra. Tem muito disso, mas tudo movido pelo Espírito Santo, né? Então vamos atribuir tudo isso para Deus, né? Deus realizando seus milagres, seus sinais por meio de um ser humano, né? E aqui usando o material, como eu estava dizendo, em primeiro lugar a Bíblia, né? É um material para todos os âmbitos espirituais, que é terreno também. Ela é o pilar, ela é não só o pilar, como ela também é a base do pilar e também a cobertura do pilar. Então a Bíblia é completa para nós, não adianta, né? Ela está em primeiro lugar sobre tudo. Que bom, né? Aí tá aí o cabo. Depois tem o lance também que a panela, eles cozeram lá o alimento na panela, né? O mesmo profeta, no mesmo povo, na mesma circunstância ali, né? Naquele mesmo cenário, eles vão tomar um caldo lá para se alimentar e de repente tem ali uma erva ali que envenenou todo o alimento ali que era para os homens. Como é que vai fazer, né? Aí o que Eliseu faz? Ele pega a farinha de trigo, farinha para fazer pão. Ele usa então essa farinha e joga ali naquele caldo e o veneno é desfeito. Acontece ali uma mudança química, eu não sei, não interessa, mas aconteceu algo ali de Deus, algo direcionado por Deus. Então usou-se ali uma farinha. Aí se alguém pegar hoje, por exemplo, vem aqui buscar a farinha consagrada, a farinha consagrada. Puxa vida, o que tem? Deixa. E se o milagre acontece mesmo, o que importa, né? O instrumento está ali, é a mesma coisa da Bíblia, a palavra de Deus. O instrumento está aqui, mas se você não tiver a fé, ela não vai ser útil para você, né? E os homens creram então naquilo, aonde está aí o segredo, está o mistério aí, não explicado, mas o mistério revelado, não é verdade? Então a farinha, né? Temos também uma serpente de bronze no deserto, quando lá o povo peca e Deus resolve então por misericórdia aplacar um pouco aquele mal, senão ia morrer todo mundo, não conseguiria atravessar o deserto. O que acontece? Deus faz uma serpente de metal e bota lá. Quem olhar para ela vai ser curado na hora. Então o problema está na serpente, o milagre não, o milagre está na fé. O povo que ia lá olhava porque estava lá sedento pela cura, com medo de morrer, debaixo do juízo de Deus. Aí ele olha para a serpente e pum, é curado. Só que depois que passou o problema, passou o perigo, a serpente já não curava mais nada não, entendeu? Então o milagre de Deus tem seu tempo, né? Aquele momento Deus fez, aconteceu e pronto, a oportunidade você teve, né? Aí se usou a serpente então. Nós vemos o lenço de Paulo, né? Também um instrumento que foi usado. Nós vemos também, Jesus usou 2 pães e 5 peixinhos para acrescentar aquele milagre estrondoso ali, para alimentar 15.000 pessoas, até mais. Eu ia falar 5.000, mas 5.000 homens, né? Tinha mulheres, tinha crianças, não é verdade? Então, olha só, Jesus podia simplesmente fazer brotar ali do chão ali, ó, piscar de olho,
Olha aqui quantos pães e tudo aqui, peixinho fritinho já gostosinho, tinha aquele peixinho feito no céu, né? E os anjos aprontaram lá, os anjos aprontaram os peixinhos lá, tudo fritinho já, bem temperadinho, comendo pão, que nossa, mas que eu nunca comi um pão com peixe como esse. Porque tudo que Deus faz é exato, sabe? É agradável, o sabor ali é sabor do céu mesmo, né? O homem não consegue igualar, porque quando Deus realiza a obra, tudo que é feito pelos anjos, por Deus, é de uma perfeição ali incrível. Vê os vinhos, que a água que Jesus transformou em vinho, que eles tomaram e nossa, mas vocês largaram o melhor vinho, que negócio que é esse? Era para deixar o melhor, tomado o melhor primeiro, depois estava todo mundo chapado, né? Aí bota o ruim, mas não, largaram o melhor, tomaram o ruim primeiro, que o homem fez é ruim, mas o que Jesus fez é bom. Então tomaram lá o vinho e que vinho gostoso, né? Não é que nesse vinho cheio de álcool aí que a turma bebe, fica fedendo aí não, né? O vinho especial que Jesus fez, que Jesus faz é perfeito, não danifica o homem. Entendeu isso aí? O vinho. Eu tenho um caso aqui de uma irmã, olha só que coisa, Deus faz coisa perfeita, as coisas do céu é perfeita. Uma irmã que ela recebeu um dente de ouro numa época aí de uns anos atrás aí, que teve aqui um movimento aqui por esse estado aqui de São Paulo, pelo Brasil, até se não me engano. Eu não estava na igreja não, mas eu cria, de vez em quando eu ia à igreja. E teve lá um missionário lá e que por meio da vida dele era realizado milagres de ouro, dente de ouro, né? E eu conheço a irmã, ela mora aqui na minha cidade, e se estiver duvidando, eu mostro essa irmã para você. Você vai ver que ela recebeu um dente de ouro. Mas eu vi assim, ela abriu a boca e eu vi. Até desagradável você ficar abrindo a boca dos outros. Mas ela é uma crente, né, uma abençoada. Ela compreendeu a curiosidade da gente, compreende a curiosidade dos outros também, né? E lá olhamos que é um dente perfeito, é um trabalho tão perfeito, sabe? Que o dentista ele olha assim, eu não conseguiria fazer assim um trabalho desse, uma perfeição dessa. É uma coisa realmente mesmo que não é desse mundo. É uma perfeição o trabalho, sabe? Um trabalho muito delicado, executado pela mão de Deus. Deus faz o perfeito, né? Jesus ele era carpinteiro. Parece que eu estou indo para outro assunto aqui, né? Eu estou falando de objeto. Jesus era carpinteiro, ajudava o pai dele. E diz, segundo alguns dizem, eu não vi escrito isso na Bíblia, não tem, mas existe contos, né, que podemos incorporar aí a história da Bíblia e ela é uma verdade, né? Como historiadores, pesquisadores, teólogos, eles pesquisam muito, então eles acham essas coisas escritas, né? Temos também o Vaticano com muitos livros lá misteriosos, e eu creio que está guardado lá 7 chaves. Eu creio que tem muita coisa ali interessante que ainda não foi revelado aí. É fato histórico, documentos que comprovam coisas. Então Jesus era um carpinteiro e diz que aquilo que Jesus fazia, por exemplo, ele ia fazer uma canga para jumento, para colocar sobre o jumento, ele fazia e não ficava algo torto não, diz que encaixava bonitinho, tá? É um capricho nos trabalhos que ele fazia com dedicação, fazia com prazer, né? Deus era tanto na vida de Jesus que ele fazia tudo, né? Parece que vinha tudo assim para ele, assim, e estava fazendo a perfeição, né? Medida, era uma coisa assim, a coisa de ser do céu, interessante. Então, é uma introdução isso aqui. Então nós vemos aí objetos usados. Numa circunstância, então, estava Eliseu e Jericó, depois já tinham conquistado lá a terra. Mas aquela terra ela tinha um problema, como narra aqui, ela estava numa localização boa, às beiras do rio Jordão, né? O Jordão é só uma água sadia, mas ela estava a uma distância tal. Mas só que a água que brotava ali do poço de Jericó, da fonte dentro da cidade de Jericó, era uma água salobra, né? Como tem lugares de Israel hoje que a água lá não é boa. Mas essa de Jericó, o povo se queixou para Eliseu. Aí o que Eliseu faz? Eliseu manda trazer lá então um prato de sal novo. Agora ele pega esse sal e joga ali na fonte. E a cidade de Jericó hoje, se você for pesquisar, tem ali a fonte de Eliseu. E as águas hoje, elas são águas sadias, né? Estão lá jorrando lá na fonte de Eliseu, águas límpidas, né? Então doce, água saudável.